Quem é e faz acontecer. Então faça. Faça! Não foi Deus que nomeou todas as estrelas, os astros? Não foi Ele que quebrou o orgulho do mar com a limitação, transformando tudo isso em onda? Você é o filho do Altíssimo, meu amigo. Não tem a palavra certa, não tem o melhor dia. E também, aqui eu vou falar uma outra coisa. Não tem o melhor raio, o melhor anjo. Que tem gente que é mais apegada a um anjo do que o outro. Todos eles são necessários. E todos eles também estão conectados. Não existe cura de Rafael sem a transformação. Não existe a lei de Miguel sem a justiça de Uriel. E não existe a fé sem a sua jornada, sem a construção de todas essas conexões. Então a ideia é: se alinhe com os 7 anjos do Senhor. Antes de você pedir, já tem um anjo sendo enviado por Deus na sua direção. E todas as pessoas do Antigo e do Novo Testamento que têm uma grande conexão com a espiritualidade são pessoas que buscam relacionamento com Deus. Então, para você ter um bom contato com os anjos, não tem outro caminho. Prepara a casa e vai atrás. Esse anjo, ou essas possibilidades de anjos, para eles estarem visitando a minha casa, eu preciso convidar ou eu preciso despertar? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Farrell Molina e você está assistindo o podcast Filhos do Todo. Hoje nós vamos conversar com John Meslar. Vamos falar sobre vários aspectos que envolvem aliança com o divino, aliança com Deus, anjos e vários assuntos para que você possa colocar no teu livro da vida em relação à prosperidade, à bem-aventurança. Então fica até o final, tá, pessoal? Coloca aqui nos comentários suas afirmações e envie para o máximo de pessoas. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Fala, Rafael. Tudo bom? Obrigado. E a gente vai falar sobre esse assunto porque tem gente que está bobeando, achando que anjo é só para você fazer uma oraçãozinha, acender uma velhinha, quando na verdade dá para usar a frequência celestial para você mudar a sua postura, seu resultado, como as pessoas te veem. Então aqui a gente vai abordar nesse sentido mais prático, como usar a energia celestial ao seu favor, levando também em contexto a parte bíblica sobre a aliança de Deus e também o que são os anjos na prática, porque eles não estão só lá do lado de fora, eles estão muito mais perto do que a gente imagina. Está no dia a dia, na prática, na comunicação, nos seus atos e, claro, na sua entrega, no fruto que você traz. Então eu quero também ensinar as pessoas sobre essas características, porque é muito importante, porque tem gente que está com a área do amor travada, né? Um tópico muito importante. O pessoal está com o relacionamento lá embaixo, não consegue arrumar ninguém, não entende por que está assim. Quando você traz a energia celestial, aplica na sua vida, dissolve toda aquela pindaíba que foi gerada, talvez pelas maldições hereditárias, núcleo familiar, crenças limitantes, e aí o arcanjo daquela área da vida te alinha com o propósito de Deus naquela malha específica, e aí você volta ao plano original. E aí a gente pode navegar por esses caminhos para as pessoas entenderem como usar essa força ao seu favor. Bem interessante até essa questão, porque existe um folclore, às vezes as pessoas elas idealizam algumas questões que a gente pode trabalhar de uma forma mais desmistificada, né? E essa questão da aliança com Deus, com o divino, que eu vejo que tem muitos valores interessantes, a família, o trabalho, e várias condutas que observamos que pessoas bem-sucedidas da antiguidade tinham ali, bênçãos e tudo mais, e que hoje muitas pessoas acabam se espelhando, e isso não tem tempo, é atemporal, né? Como é que funciona tudo isso? Como é que é esse despertar e esse pontapé inicial para essa poderosa aliança? Esse é um assunto muito complexo porque ele não é simples, ele é uma conexão com Deus, com o divino, e não tem quem diga para você como que essa aliança vai começar, ela parte da premissa do seu próprio desejo e das suas próprias convicções. Então, por exemplo, todos os grandes nomes da Bíblia, a gente, quando estuda, percebe que eles já tinham ali uma quedinha para o poder, para a autoridade, para a promessa. Abraão, Jacó, José, Moisés, ou seja, são pessoas que, no contexto, elas já estavam predestinadas de alguma forma. Só que Deus tem um plano para todos nós. Para todos nós. Só que tem gente que nasceu para governar e essa parte aqui mexe muito com as pessoas. Porque todo mundo acha que vai ser um grande governante, quando na verdade não é bem assim que funciona. No topo da montanha não cabe todo mundo. É aquele que assume a liderança, que assume o papel e faz acontecer. Então imagina, não é Deus quem vai escolher
os predestinados, mas são aquelas pessoas que assumem o papel e fazem o que tem que ser feito. Foi como Moisés, a gente pode falar da aliança de Deus com Moisés. Moisés, quando ele teve acesso a Deus lá no deserto, quando Deus apareceu para ele diante da sarça ardente, pô, Moisés, ele fez corpo mole, ele não queria fazer a promessa de Deus, ele não queria voltar para o Egito, que foi a terra de onde ele saiu, porque ele matou um homem lá. E Deus teve que ficar 7 dias tentando convencer aquele cara para ele fazer a promessa se cumprir. Só que Deus sabia que ele tinha algo dentro ali, porque Deus colocou, ele sabe o que ele colocou dentro do Fael, sabe o que colocou dentro da Gabi, sabe o que colocou dentro de mim. Então, quando Deus te escolhe para um desígnio, ele sabe o que ele colocou ali. Só que às vezes você não entende. E aí você desconfia, você duvida. Você coloca à prova todas as suas capacidades pelo medo. Então a aliança começa no princípio da coragem. Quando você assume que o que Deus colocou dentro de você é muito maior do que você acha que sabe sobre você. Essa é a premissa da aliança. Porque muitas vezes você vai se achar uma pessoa incompetente, uma pessoa que não tem disposição, vontade ou sabedoria necessária para fazer uma obra tão grande, mas se Deus escolheu você, se Ele colocou num destino, numa rota da vida, que te leva para isso, só confia, meu amigo. Porque Ele vai te dar as ferramentas, Ele vai te preparar, Ele vai te forjar, vai colocar as pessoas certas do seu lado para que isso aconteça. Então a aliança, primeiro, é o reconhecer que essa obra está dentro de você, mesmo que você não perceba e não reconheça. Porque existe um GPS interno. É como a tartaruguinha lá na beira do mar, da praia. Quando ela eclode do ovo, meu amigo, quem que falou para aquele bichinho que tinha que correr em direção ao mar? Da onde que saiu essa ideia? Mas na hora que ela sai da casca, meu amigo, ela pega toda a energia que ela tem e começa a ir, vai embora. Vai embora até chegar. Porque algo dentro dela a leva para aquele destino. E esse somos nós. Mesmo sem saber tudo, mesmo sem entender todas as estruturas, a gente está indo para algum lugar, que é o famoso propósito que conecta com a aliança. O seu propósito ele não precisa ser descoberto. Ele tem que ser vivido. E para viver o propósito, você tem que ter coragem e você tem que ter entrega. Você não tem que saber tudo sobre a sua vida, sobre o seu destino. Você tem que saber o que você vai fazer hoje. E se Deus falou para você levantar, vir, cumprir essa proposta, essa missão, apenas faça. Porque a aliança começa uma submissão, uma renúncia daquilo que você quer para transferir o que Deus quer que aconteça na sua vida. Você abre mão dos seus planos e escolhe os planos de Deus. Então, para você ter sucesso em qualquer área da sua vida, para você ter uma boa conexão com os anjos, que são os mensageiros de Deus, esse é o primeiro elo de conexão, aliança. Sem aliança, você não consegue chegar nas hostes celestiais. E Deus só envia os seus anjos para se conectar com todos aqueles que têm aliança. Foi assim com Maria, foi com José, né, o arcanjo Gabriel falou com os dois, em tempos diferentes, mas falou. Falou com Jacó, quando Deus levou o anjo do Senhor ali, que até hoje ninguém sabe exatamente qual era o anjo que tinha aparecido para Jacó. Ele acabou pelejando com o anjo, que algumas pessoas falam que foi com Deus, né, para conseguir a bênção. Então imagina, Deus sempre usa os anjos para falar com aquelas pessoas que já aceitaram a promessa, que estão vivendo essa vida de devoção, que aceitaram a aliança como um destino. E o que é aliança? Isso aqui está fora do seu dedo. Deus colocou diante de você. Você simplesmente pega e fala, isso aqui é meu. Eu ainda não sei para que serve. Não sei o poder que isso carrega. Mas se Deus me deu, eu vou colocar. E esse vai ser o lembrete dessa minha unidade, dessa minha união, da fidelidade e da minha entrega. Então a aliança que nós temos que ter no começo é essa, de devoção, fé e entrega. Muitas pessoas estão travadas na vida porque não tem aliança. E você vai recorrer a quem? Sobre qual promessa você vai viver? O que vai acontecer? Com qual unidade? Quem é que vai te amparar quando você cair? Quem é que vai te levantar? Então, para nós, seres humanos, a aliança é uma defesa. A aliança é você ter aonde se segurar quando você estiver caindo. E é nesse ponto que começa. E a gente pode navegar um pouquinho mais para frente, porque existem várias alianças em várias áreas da vida. Então, a aliança maior foi como Deus fez com Noé. Eu vi que na terra, lá na época dos Nefilins, a terra tá um desastre. E eu quero acabar com essa palhaçada toda. Mas aí Deus viu Noé. E o coração dele era bom. Foi a primeira vez na história bíblica que Deus tem um processo de metanoia. Que ele fala assim, eu vou mudar um pouco a trajetória,
porque eu estava decidido, eu ia acabar com a humanidade. Mas eu vi alguém com um coração justo, que está disposto a viver a aliança, e essa pessoa pode ser o recomeço da minha promessa. Então ele fez com que houvesse o dilúvio, ele falou com Noé o que ele precisaria fazer, os animais que iriam na arca, tudo bonitinho, tudo bonitinho. E quando Noé obedeceu, quando ele fez a promessa, Deus firmou a aliança, que foi o que aparece no Antigo Testamento, formando uma aliança com Noé, com o povo de Noé, com as próximas gerações de Noé, como um arco-íris no céu. Aquele foi o primeiro registro da aliança entre o homem e Deus de uma forma tão física, tão viva. E aí algumas pessoas chamam Noé também como o segundo Adão, e aí Cristo também como terceiro Adão, que seria a promessa de remissão do pecado de Adão e Eva, que foi quebrada uma aliança lá no Jardim do Éden. Então, toda a nossa história, toda a história da Bíblia fala sobre aliança. A aliança que você precisa manter, firmar, pois ela tem um propósito. E os significados, né, John? Porque, lógico, eu não sou um cara que peguei a Bíblia e li do começo ao fim, mas as partes que eu li e estudei, junto aos estudos que a gente tem por aqui, tudo que eu vejo ali, particularmente, e outras pessoas, remetem à prosperidade. Todas as passagens remetem a uma prosperidade. E aí eu vejo o seguinte: como estudar a Bíblia e realmente procurar entender, interpretar de uma forma interessante, inteligente, pode fazer uma pessoa prosperar, mas aí desvencilhar essa pessoa da culpa, daquele apego também excessivo, pessoas que a gente põe até uma barra, Velho Testamento, Novo Testamento, que parece que colocam um bloqueio a partir do momento que elas começam a ler o Novo Testamento, que é tão rico e libertador como o Velho, e eles se complementam, mas são energias e momentos diferentes, né? Exatamente. Aí tem uma grande confusão entre os religiosos, né? Aí, quem que tá certo, o Antigo ou o Novo Testamento? Qual que a gente deve seguir? Eu sou de uma perspectiva um pouco mais ampla. Eu acredito que o ensinamento de Deus, o que ele quer que nós, seres humanos, acessemos, não está preso só a um livro. Ele pegou todo o conhecimento, toda a informação e dividiu por todo o cosmos. A pessoa que está do outro lado do mundo, que tem a fé dela, que tem a religião dela, ela também está acessando uma fração de Deus. Deus não colocou tudo num só lugar. Ele fragmentou todo esse conhecimento e nós somos obrigados a vasculhar, porque essa é a premissa dos reis, essa é a promessa, essa é a honra dos reis, achar os mistérios que Deus escondeu para revelar a glória do nosso Criador. Então não pode estar lá todas as informações, tanto que se você pegar a Bíblia hoje e você tiver com seu dia todo ferrado, você vai interpretar uma coisa totalmente diferente, porque depende do seu intelecto, do seu estado de espírito. Então depende também de quem está lendo aquele negócio. O livro é sagrado porque ele é vivo. Então a Bíblia, tanto o Novo quanto o Antigo Testamento, depende de qual estado de espírito você está acessando aquela informação. Mas eu prefiro dizer que o Antigo Testamento fala sobre a promessa, a vinda de Cristo, é o anunciamento, a anunciação sobre o nascimento do Messias, que é o Emanuel. Ponto final. E aí o Novo Testamento é a profecia se cumprindo e falando sobre a volta de Cristo. Acabou. E o restante? O restante é estratégia. Tem gente que não entende isso. Mas a Bíblia, tanto o Novo quanto o Antigo Testamento, é um livro de grande estratégia. Quem tem conhecimento e não olha para aquele livro sagrado só no prisma religioso, consegue aprender coisas que faz com que você cresça. Por isso está surgindo tanto religioso, não é? Padre, pastor. Hoje em dia até coach está falando sobre a Bíblia. Por quê que esse movimento está acontecendo? Porque lá fala sobre comportamento, sobre estratégia e como a mente das pessoas funciona. E o que dá certo. E É a não é uma jornada do coisa herói. só figurativa, é um negócio muito mais amplo. Que nem você falou. E eu gosto muito da história do José do Egito. Eu acho que é super relevante aquela Icônico, né? história. Pô, o cara chegou no Egito arruinado, todo mundo queria a cabeça dele, os irmãos não queriam saber dele porque ele se destacava. Ele chegou lá como um escravo. E aí o cara fez uma revolução positiva, mudou a estrutura do governo que estava ali,
ajudou e se elevou e tornou-se governador do Egito, teve muita prosperidade e ali é uma história de superação para as pessoas se basearem, né? Existe toda uma filosofia em volta ali, né? E a gente pode falar um pouquinho sobre a história de José? Que Sim, eu tenho uma visão sobre José que deixa os religiosos de cabelo em pé. manda brasa então. E aqui, ó, tá na minha responsabilidade, tá bom? Isenção de responsabilidade do Fael. Tá no meu nome, eu vou falar e eu seguro o rojão. O que acontece? A gente tem que levar em consideração também que os personagens da Bíblia, que não são só personagens, são ícones, são pessoas vivas com identidade, promessa, registro histórico, mas cada uma delas tinha um certo tipo de conhecimento que as destacavam da multidão. Claro que Deus dá uma força, né, para José. Deus deu a promessa, deu o sonho para ele. Falou assim: meu amigo, fica tranquilo, porque o sol, a lua, as estrelas, todo mundo vai se curvar diante de você. Mas você acha que Deus já não sabia do pepino que isso ia dar? Ele já não sabia que José, boca aberta, ia sair falando para os irmãos? Ele já sabia o que ia acontecer, mas José fez. José ele precisava cumprir a profecia. Então aquele coraçãozinho um pouquinho arrogante de José fez com que ele abrisse a boca, falasse para os irmãos e ele acabou criando uma inimizade. É como você falar para alguns familiares seus que você trocou de carro. Ah, Rafael, comprou um carrinho novo, é? Ah, tá ganhando dinheiro? O que você tá fazendo, hein? A gente veio do mesmo buraco e agora você tá prosperando e eu não? Eu vou tentar tomar o que é teu, então pelo menos eu vou jogar o máximo de carga negativa em você para você parar. Alguém tem que parar você. Porque se você continuar crescendo, prosperando, meu amigo, você vai me denunciar. Então foi basicamente isso. A promessa que Deus colocou no coração de José fez com que acendesse essa inveja nos outros irmãos, e aí sucedeu, né, no episódio que jogaram ele na cova, aí tiveram um lapso de piedade, falaram, não vamos matar o rapaz, vamos só vender ele para essa turma aqui, para esses egípcios que estão passando, que aí pelo menos ele fica preso lá, e a gente nunca mais vê ele e elimina o problema. Porque nosso pai, né, Israel, não pode ter ele como preferido. Mas José ele sempre foi um cara muito inteligente. Essa arrogância que ele tinha no coração é o que fazia ele olhar para as pessoas e saber o que que ativava essa sensação dentro delas. Ele sabia que falar sobre essa profecia ia ativar o ciúme dos irmãos. Ele sabia, ele não era tolo. Ele é dito como um homem, um dos homens mais sábios, e a sabedoria dele foi que fez ele chegar onde ele chegou. Tanto que ele foi vendido como um escravo e depois de um tempo ele começou a trabalhar no palácio do faraó, porque o cara era bom. E aí depois teve a lástima, né, que aconteceu, que ele teve a ascensão, ele foi vendido como escravo, foi trabalhar para o faraó, e a esposa do faraó falou assim: "Pô, que escravo legal, não é? Bonitão. E aí, vamos?" Falou: "Não, não, não, não. Eu sirvo aqui ao faraó, essas coisas não é comigo não." E a mulher arrumou uma cama de gato para ele, e aí tentou acabar com a vida de José. E ele voltou para a cadeia, ao invés de ser morto. E lá começou a ascensão, não é? Que foi onde ele começou a fazer a conexão com o padeiro, o copeiro, falou lá sobre os sonhos, ele era um grande administrador, cuidava da cadeia, ele tinha a chave do presídio. Meu amigo, o cara era aço. Ele era bom, ele sabia de gente, entendia de dor, ele olhava nos olhos e sabia o que a pessoa queria antes dela dizer. E aí ele começou a usar o dom que ele tinha de interpretar sonhos para criar o que? Laço, dívida. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada, então eu preciso de favor, viu? Então você me fala qual é o seu problema, eu te dou a solução desse problema, porque eu vou orar para Deus, ele vai me revelar o que está acontecendo através do seu sonho, e aí eu quero que você tenha uma dívida comigo. Que foi o que aconteceu, não foi? Quando ele interpretou o sonho lá do copeiro, falou que ele ia ser livre, que ele ia ter mais oportunidades, enquanto o outro seria morto. E aí quando ele estava lá no palácio do faraó, falou assim: "Meu, você está tendo um sonho difícil, né, assim como eu. Tem um cara lá, José, você conhece ele. O cara é bom em interpretar sonho. Pensa num cara bom. Ele fala e acontece mesmo." E aí o faraó ele estava agoniado, porque tinha um sonho que estava atormentando a mente dele, que era o famoso 7 anos de abundância e os 7 anos de escassez. E aí foi quando ele testou todos os profetas daquela época, ninguém conseguiu interpretar o sonho do faraó, e aí o faraó recorreu a José, que foi quando começou essa história de ascensão. Ele foi lá na frente do faraó, chegou e falou: "É o seguinte, esse seu sonho aí, meu amigo, esse seu sonho quer dizer que aqui o povo
do Egito, vai passar 7 anos de fome. Mas você vai ter 7 anos de abundância. É o significado, as vacas magras, gordas, os milhos, tudo isso. Então é melhor você se preparar. Guarda comida, estoca. Porque esse seu mantimento vai te trazer muita riqueza. É até aí que a gente sabe sobre a história de José. Que aí foi quando o faraó pegou ele e colocou como governante. Mas tem um ponto de vista que eu gostaria de levar para as pessoas, que é o nível e o teor que eu gostaria que a maioria das pessoas também tivesse acesso na própria Bíblia, que é a malícia das relações. José ele sempre foi muito sábio. E me perdoe aqui, Fael. Na boa, você é o faraó, tá bom? Faz esse papel aqui comigo. Você é o meu faraó. Eu sou um escravo. Há um boato que eu tentei pegar tua mulher. Isso não pode virar corte. Ó, José do Egito. Há um boato que eu tentei me deitar com a sua mulher. Você me prendeu, me poupou. Agora eu tô tendo um sonho que tá mexendo com a minha cabeça. Eu sou obrigado a te chamar. E essa conversa fiada que você me fala, de 7 anos de abundância, 7 anos de escassez, isso vai me convencer de primeira? Isso te convenceria de primeira? O faraó, ele não era cristão. Ele não acreditava no Deus de José. Ele sabia que tinha alguma coisa ali. Mas ele também tinha os temores dele. Mas o religioso vai dizer, não, mas é porque Deus tocou o coração do faraó. Deus envolveu ali e fez com que a promessa fosse cumprida. Aí não tem como discutir. Se você jogar para esse caminho onde Deus ele vai operar sobre todas as coisas, a gente não tem margem de debate. Mas no senso lógico, vamos para o senso lógico, você como faraó, José como seu escravo, no contexto que você estava, você acreditaria de primeira nessa ladainha que ele te contou? Sendo bem honesto, a sua É resposta. um negócio complicado, porque envolveu toda uma estrutura, né. Eu vejo que o faraó olhava para ele uma estrutura empresarial, vamos dizer assim. Esse cara é uma peça interessante aqui no meu quebra-cabeça, eu vou deixar ele mais um tempo aqui para ver o que eu faço, né, não vou descartar ele. Só que lógico que deu uma balançada, né. O diz que me né, o diz que disse lá, deve ter abalado a estrutura, então, provavelmente, eu também Provavelmente, teria essa reação de não pô, eu vou ficar com o pezinho atrás aqui. Eu vou ouvir o que você me disse, mas isso não seria o suficiente para eu te colocar como governante. Que isso? Você é o cara que estava tentando deitar com a minha mulher e você me trouxe um sonho, e agora você é o cara que está abaixo de mim, governando o Egito? Que loucura é essa? Isso aconteceria no mundo de hoje? Pelo amor de Deus, alguém me diz? Isso seria comum? Isso é natural? hoje não, imagina lá, né. Imagina lá. Então agora eu tenho uma outra visão sobre o que José, com a sabedoria dele, com a presença do arcanjo Zadkiel, que é o anjo do conhecimento, que faz você pegar o feeling, entender as coisas, as necessidades das pessoas antes delas de falarem. É o anjo do conhecimento, aquele manto amarelo envolvido por José. O que eu, na minha ignorância, imaginando o personagem de José, o que eu faria? Eu analisaria o contexto. Porque no presídio, meu amigo, é onde você sabe de todo babado, né? O que tá dando certo, o que tá dando errado, as pessoas tentaram dar golpe de Estado. Você sabe sobre tudo que tá acontecendo, como que a população tá reagindo. Na cadeia, no presídio, é onde você tem ali os pilares mais importantes, não é? As pessoas que tentam se levantar e acabam indo presas. Você consegue entender. E ali, no reino do Egito, naquela época, tava feio o negócio pro faraó. Não tava indo tudo bem. O povo já estava tendo o lapso de revolta, a administração dele não estava muito boa. E José é um cara muito sábio, ele já pegou isso. E o que faz um rei perder uma noite de sono não é a preocupação dele com a humanidade, é com o próprio trono. A gente sabe como funciona. E o que acontece? José, com essa sabedoria dele, percebendo qual era a aflição do faraó, você vai ser o meu faraó aqui hoje, eu vou fingir ser o seu José do Egito. Tive a oportunidade de chegar diante de você e eu tô percebendo que você tá com uma aflição. Vou interpretar seu sonho, tá bom, Fael? Seguinte, vem cá, vou sussurrar no seu ouvido. Você tá cabreiro, né? Tá com medo de perder o trono. Você sabe que o pessoal aí vai te dar um golpe. Você tá ficando fraco, as pessoas ao seu redor, elas não estão te acompanhando. Vai ser questão de tempo para você perder seu posto. Mas é o seguinte, eu vou te dar uma ideia aqui, para você tomar de volta o seu governo. Isso daqui é Arcanjo Zadkiel. Estratégia. Estratégia. Você, nós, juntos, nós vamos criar um movimento
nessa região. Nós vamos criar uma comoção profética desses 7 anos. Eu tô sendo bem ruim aqui, tá bom? Bem ruptivo. Os religiosos vão querer me prender. Nós hoje vamos criar um movimento, nós vamos criar uma ideia religiosa, profética, que vai ter 7 anos de abundância, para a gente ter a justificativa de armazenar tudo, guardar tudo, estocar tudo, aqui no Egito, vai ser tudo posse sua, e dizer também para o povo que nos próximos 7 anos, que vai suceder essas bênçãos, vai ser o período de fome e maior escassez. E aí o que a gente faz? Meu faraó, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai destruir toda a plantação, a gente vai fazer um monopólio do alimento, a gente vai pegar todo o nosso exército, todo o movimento que a gente tem para inibir as pessoas ao redor de ter acesso a esse recurso. Aí o que vai acontecer? As pessoas com fome, as pessoas necessitadas, elas vão se curvar diante de você e aí você vai ter novamente o controle do seu império. Fala, John, você está viajando, que teoria da conspiração é essa que você está criando na sua cabeça? No final de Gênesis, tem um episódio onde um rapaz, uma família, vai falar com José do Egito, ele já era governante nessa fase. Fala assim, José, a gente já doou tudo que a gente tinha. Todo o ouro, toda a prata, tudo. A gente não tem mais nada. Gado, a gente não tem mais nada. Mas a gente tá com fome, a gente precisa comer. E tá na Bíblia. José olha para essa pessoa, bota a mãozinha no ombro e fala assim, faz o seguinte, volte para sua terra. Traga as escrituras, entregue as suas terras para o faraó. E ele vai te dar de comer. Ele vai se compadecer de você. Venda suas terras para o faraó em troca de comida. Final de Gênesis. Tá lá. Fala, pô, beleza. Mas por que chegou nesse ponto? Naquela época, todo mundo era dono do seu próprio gado e da sua própria terra. É difícil controlar um povo livre, meu amigo. É muito complexo controlar um povo livre. Você não consegue ter ali as rédeas. Então você tem que fazer uma estratégia de monopólio, senão você vai ter prejuízo. Quando eu cheguei naquela parte da Bíblia, minha mente fez assim, falei, putz, José é o cara. Não adianta ter poder se não tem quem obedece, né? Não tem quem obedece. E foi a partir daí que começou os grandes impostos. Ali, a partir daquele momento, o faraó tinha posse de todas as terras, as pessoas eram submissas, elas tinham que pagar para ficar agora sob o poder do faraó. Pessoas que antes eram livres, agora estavam decretadas. Vocês não têm mais nada. E eu estou fazendo um favor de deixar você morar nessa terra. Então me agradeça. Olhe o poder disso. Se eu sou o faraó e José me vem com uma conversa dessa bem no pé do meu ouvido, eu falo, esse cara é maluco. Esse cara entendeu o jogo. Minha Nossa Senhora, José. Vem pro trono. Não posso sair do trono, mas, meu amigo, eu vou criar um cargo que não existe para botar você, porque você, se eu deixar você solto, você é um perigo para mim. Imagina aquela conversa bem diplomática. Porra, então você vai ser o governante, beleza? Pega essa sua ideia, tudo isso que você criou aí na tua cabeça e governa. Pode ser? Pode ser. Então, beleza. Um rei é vaidoso, meu irmão. Um rei é vaidoso. Ainda mais os faraós do Egito, né? Gosta de ouro, poder, posse. Você, sendo faraó, ouvindo uma estratégia dessa de José, qual das duas versões seriam mais atrativas para você, analisando o contexto daquela época? Alguém que te passa o beabá de como conquistar e ter poder e monopólio? Alguém que só chega, pega um vislumbre e fala que Deus mandou isso para te abençoar ou te amaldiçoar, sendo que o faraó não era nem adepto a essa crença? O que você acha que era mais viável? Agora eu quero uma resposta sua, vou te envolver no babado. Eu estava ouvindo um assunto bem interessante falar isso, porque eu estava ouvindo um assunto sobre, não exatamente sobre essa história, mas que envolve o assunto, que é aquela questão, você não pode ir com o cara, junte-se a ele, na verdade, mas não só junte-se a ele, se você quer ter resultado, como é que você vai ter pessoas ao teu redor que não têm resultado? Então acho que ele deve ter pensado o seguinte, ou eu trago esse cara para o meu lado para ter resultado, ou eu elimino ele e passo a não ter o resultado que eu quero ter, porque eu não penso. Por que eu não pensei nisso antes? Ele pensou, acho que na cabeça dele. Então é melhor eu trazer ele para cá com certos dissabores, mas progredir. Eu pensaria assim.
E para ele, José seria eh, uma grande muleta. Porque o povo do Egito não gostava muito dos israelitas ali, né. Na época não eram os israelitas, né, eram os hebreus. Não curtia muito aquela turma. Então assim: "Meu, vou pegar um cara improvável só porque ele é aço mesmo. O cara é navalha, ele é afiadíssimo na estratégia, tudo, tudo. Vou botar ele aqui como um pilar de autoridade. O meu povo não vai respeitar ele, mas vai respeitar o meu desígnio, porque eu falei: 'Sigam o que esse cara vai mandar, tudo que ele vai dizer'". Mas automaticamente ele não teria um vulto maior do que o próprio faraó. Ou seja, tinha encaixado a narrativa perfeita. Os hebreus também gostavam da figura de um hebreu ali, então dava Dava uma equilibrada, porque tinham muitos escravos uma ali, revolução que pudesse acontecer ali. que aí veio depois, não é, ali no comecinho da história do Êxodo, onde Moisés entra, que aí o próximo faraó tenta bigodar todo mundo, né, acabar com todo mundo, e aí Moisés acaba sobrevivendo por um ato divino, mais uma vez, de misericórdia, onde a princesa do Egito acaba adotando ele, levando para o palácio, criando ele lá, que começa aquela história do resgate da turma que José salvou, conectou através dessa grande profecia, estrutura. A profecia de Deus se cumpriu na vida de José, isso é inegável, mas a gente nunca sabe como vai se cumprir. Ela precisa se cumprir. Agora, como? Depende de você, Fael. A promessa de Deus, ela sempre se cumpre, mas ela pode se cumprir de várias formas. Se cumpriu para José, mas foi de um outro jeito. Ele teve que analisar o contexto. Por isso que a Bíblia ela também tem que ser lida através do contexto e da ótica que você está vivendo hoje, para você absorver o máximo. Porque se você leva para uma ideologia da época antiga, as pessoas se comportavam diferente, as necessidades eram outras. Hoje a gente está na era digital. Imagina. A pessoa leva muito pro lúdico essas histórias, né, da antiguidade. E você trouxe um ponto diferente que eu acho bem legal, que é algo extremamente estratégico. Hoje, os grandes economistas tiveram um precursor, quem sabe não foi o José do Egito, não é verdade? Com essa visão que ele trouxe. Pois é. E aí você sabe, o povo precisa de pão e circo. E aí muita gente ruim que pega a informação acaba ascendendo. Você fala assim: "Pô, mas eu faço tudo certinho, eu sou bonzinho, mas eu não prospero, e tem um fulano de tal que é ruim, rapaz". E o cara ganha dinheiro, o cara prospera, dá uma boa vida, isso não é sinal de sucesso, mas pelo menos ele está avançando, enquanto você não está multiplicando aquilo que Deus colocou na sua mão, isso é um princípio bíblico. Se Deus te entrega algo e você não multiplica, você está em desequilíbrio. Tem que multiplicar. Então para de ser um reclamão e vai combater. Se o cara que está ali, você considera pior que você, e você vê que ele é ruim mesmo, então seja bom, avance e tome território. Isso é a Bíblia. É sempre guerra, estratégia, avanço, conquista, a terra prometida, a promessa, sempre focado na estratégia. Então a minha recomendação para vocês que querem ler a Bíblia, aprender sobre os anjos, tente também experimentar essa ótica de tentar entender o contexto e a estratégia por trás de cada um desses pilares. Os anjos, eles são extremamente estratégicos e Deus usa cada um deles para uma função específica. E isso mostra o maior teor de estratégia. Por que Deus não usou um anjo só para fazer tudo? Porque cada coisa tem o seu lugar, cada coisa tem a sua hierarquia, cada coisa tem a sua função. Você não vai usar um machado para cavar a terra, vai. É maluquice. Você precisa de uma pá. E você também não vai usar uma pá para cortar uma árvore. Não faz sentido. Você pode até conseguir, mas vai levar muito tempo. Com a ferramenta certa, o conhecimento certo, o resultado vem. E quando a gente olha para os anjos, é a voz de Deus que ecoa sobre o universo, que vem do reino de Deus para todos nós, com estratégias de posicionamento, de decreto e de missão. O significado da palavra anjo é mensageiro do hebraico. Mensagem do quê? O que Deus quer que eu ouça? O que Ele quer que eu faça? Essas mensagens vêm através desses anjos já codificadas e específicas para você. Então toda vez que você tem um contato, Fael, com um anjo, ele fala a tua língua. Não é português, não é alemão, não é francês. É a língua que você entende com o contexto que você está, com a sua mentalidade, com o que você conhece, com o que você vibra,
com todas essas características ao mesmo tempo, que é a famosa linguagem universal. Então pode vir um anjo aqui agora, descer no meio de nós dois, ou nós três. Ele vai falar uma única coisa. Eu vou entender A, você vai entender B, a Gabi vai entender C. Porque a comunicação e a mensagem é única e singular e é direta para você. Por isso que, quando você vai ler a Bíblia, não adianta você pegar a interpretação de alguém, quando você vai aprender sobre os anjos, pegar a interpretação de alguém, porque você vai ser uma pessoa castrada. Você pode usar como base, mas nunca como fim. Porque o grande mistério da espiritualidade é você revelar aquilo que Deus colocou aí e a sua única forma de interagir com tudo isso. E essa visão foi o que me fez chegar onde eu cheguei. Você para de se comportar como uma manada, como aquelas pessoas que estão acostumadas a receber tapinha nas costas e começa a ser um grande questionador. Por quê? Pra quê? Pra onde? Quando? Isso não faz sentido. Não, isso faz sentido. Onde que tá o problema, a incoerência? Pô, mas nesse contexto, o que que isso quer dizer? Por que que Deus está usando essa mensagem? Por que que essa coisa ruim está acontecendo na minha vida? Porque nada é por acaso. Quando você não ouve os anjos, que são as mensagens de Deus, ele vai ter que falar com você de algum outro jeito, não é? E toda vez que Deus fala com um dos seus profetas na Bíblia, ele leva para o deserto. Leva para o deserto, tira você do seu povo, da sua tribo, da sua parentela. E isso são as dificuldades, que a turma não entende. Porque quando você está no conforto, quando você está na sua zona habitual, você se distrai facilmente. E para Deus mostrar a soberania sobre você, ele tem que arrancar dali para você ter humildade para ouvir. Isso aqui é maluco. As pessoas que entenderem isso que a gente está falando, Rafael, vai olhar para a vida de outro prisma. As dificuldades que você está passando hoje poderiam ser evitadas se você tivesse acesso aos anjos. Mas como a mensagem passou e você nem percebeu porque você estava na zona de conforto, Deus vai ser um pouquinho mais incisivo. Antigo Testamento. Assim, o bicho vai pegar. E aí você falou isso, o que já me abriu aqui? O coitadismo espiritual. Porque você falou de um poder, você falou de uma força, você falou de uma posição. E às vezes eu vejo o seguinte, o comerciante ali, quando ele inicia, ele não tem gordura para queimar. Ele precisa ter uma estratégia para que alguém goste da camiseta dele. Ele vai pegar as pessoas mais próximas para falarem bem dela. Só que as pessoas às vezes falam, pagam 20 mil reais numa outra peça de roupa, que o cara, mas isso é um absurdo. Não, o cara está vendendo a qualidade dele e a marca. E tem gente que quase pede desculpa por estar sendo comerciante. Então eu vejo que existe isso e aí implora uma ajuda do alto, dos anjos, para melhorar a vida. Mas ela está envolvida com uma energia de coitado, de dó, para que uma energia maior possa auxiliar. E você fala sobre decretos poderosos, né? Então, existe uma linha de separação entre um decreto poderoso para o financeiro, para o relacionamento, para a vida, e o jeito que a pessoa vai colocar isso. Você poderia explicar um pouco sobre esses decretos poderosos que as pessoas podem ativar? Vamos lá. E eu vou ser mais ruptivo ainda. Não existe a palavra certa com a entonação correta. Todo decreto ele tem que partir de uma coerência. E decretar é você ordenar. Decreto é que haja luz, e assim houve. Se eu falei que eu vou levantar segunda-feira e ir para academia, então esse é um decreto. Se você falou que ia vencer esse alguém na vida, então isso é um decreto. Se você deu a sua palavra, falou que não ia enganar aquela pessoa que está do seu lado todo santo dia, que você não ia adulterar, e você adulterou, você quebrou o seu decreto. Então o decreto ele só tem força se ele tem coerência. Não adianta você pegar aquela a frase bonitinha do Arcanjo Miguel. Amado anjo do Senhor, venha até mim, se manifeste na minha vida, traga a tua espada, teu escudo para que eu vença todas as minhas batalhas. Mas você é uma pessoa que não sustenta nenhum escudo, meu amigo. Vai ser como o Davi lá, quando ele foi lutar contra Golias. Saul tentou dar armadura para ele e falou assim, isso aqui não é para mim, não serve. Tá pesado, tá desengonçado. Isso aqui não vai ser bom. Então, joga fora. Por quê? Tem que ter coerência. Tudo tem que ter coerência. E como é que faz um decreto ter força? Começa dentro. Se você não entende quais são os seus lapsos de crenças que te impedem de ter uma força, uma presença de comando, não existe decreto eficaz para você. Porque as pessoas vão ver a verdade.
Sabe aquela turma que fala com você e você não se convence de que ela tá falando a verdade? Assim, pô, você tá mentindo, não tá não? Eu tô vendo na tua cara que você tá me enganando. Tá claro, não tem coerência. Mas tem aquelas pessoas que falam, mesmo que seja uma mentira, você para, ouve e fala assim, puta merda. Nunca ouvi isso em canto nenhum. E a pessoa gosta até de ser enganada. Gosta. Nossa, compra a É a ideia. mentira convincente. Olha como é poderoso um decreto. Por quê? Mesmo que aquilo seja uma mentira no coletivo, pro mentiroso convicto, aquilo é uma verdade. É uma verdade. Isso é perigoso. Porque aquele decreto, ele tem poder porque tem coerência. Ou seja, até pro mal, o decreto ele pode ter peso. E como é que você combate isso? É só mudar a polaridade. Se você quer ser uma pessoa forte, empoderada, não é? Ter aquela presença boa, aquela voz que transmite poder, você tem que começar com: isso combina comigo? Eu sou esse cara, será que fica legal? Porque a voz daquele locutor parece tão boa nele, mas quando vem pra mim, fica meio estranho. Não combina, às vezes eu prefiro falar um pouquinho mais manso, mais suave, porque é o que combina comigo. Então os seus decretos, eles têm que combinar com você. E isso é uma oração. Não adianta você orar pedindo libertação, sendo que você sabe que você está preso. Então qual que seria um decreto poderoso? E quem é o anjo dos decretos? Aqui está Jofiel. Jofiel que transforma as suas palavras em algo com peso no espiritual. É o anjo da fé. Esses decretos, eles precisam ter base na tua crença. A fé é: eu já passei pela trilha, sei como funciona, eu já não tenho mais dúvida. Acabou. Alguém precisa te convencer que você está inalando ar? Não. Alguém precisa te convencer que aquilo ali que está no seu copo é água? Não, você tem fé naquilo, é água, eu já entendo, já peguei o negócio, não tenho dúvida, isso é fé. O decreto parte da fé. Então uma coisa que as pessoas precisam entender para começar a decretar com força é: antes de qualquer coisa, entenda as suas convicções, o que você é e aquilo que você carrega. As tuas crenças é o que te dão base e as suas convicções é o que move o teu espírito. Ponto final. Segunda coisa, se envolva com a luz de Jofiel. Na boa mesmo, imagina uma luz roxa irradiando você. Imagina essa frequência irradiando do teu espírito. O arcanjo está dentro de você, não está fora. Tudo está interconectado. Não precisa ficar clamando só para o alto, quando na verdade Deus já colocou uma sementinha. A imagem e semelhança já está aí. Os anjos, eles se comunicam também de dentro para fora. Então quando você ativa essa frequência, essa luz, você já assume uma outra posição. Você dá uma elevada. E quando você sabe o que você está fazendo, firma ainda mais por conta da fé. Conhecimento te traz sabedoria. Então aqui eu estou te dando uma pílula de conhecimento. Jofiel, o anjo da luz roxinha, tem... Putz, isso é uma confusão danada, porque cada lugar no Google você vai dar uma googada lá, cada um fala uma coisa. Tem gente que fala que é dourado, né? Que é dourado, que na verdade Jofiel não é o anjo da fé, ele é da transmutação. Mas não, às vezes falam que é Zadkiel, que é da transmutação. E o Miguel é fé. E o Miguel é fé. Você fala, pô, meu. Não, mas quem é o anjo da justiça? É Uriel ou é Miguel? E quem é o da lei? Uma confusão danada. Então, assim, se você for uma pessoa cética e quiser viver a sua própria experiência, faz o que eu estou falando, bota em prática e sinta. Cria a sua fé. Não vai só no livro, vai na prática. Faz, testa e vê o que acontece. Que é o que eu ensino no meu perfil lá no Instagram. Várias práticas, várias técnicas. Pega aquilo que é bom para você, aquilo que ressoa com você. Ponto final. Só faz aquilo que funciona para você. O resto você descarta. Ponto final. Irradiou a luz roxa de Jofiel no teu campo, faz um decreto sincero, meu amigo. Você está querendo dinheiro? Quer dinheiro? Quer decretar com poder sobre o dinheiro? Seja honesto. Assim, vamos lá. Eu sei que eu sou uma pessoa cabeçuda, eu sou uma pessoa que não tem mínimo de sabedoria. Eu sou uma pessoa que não tem as ferramentas necessárias, mas eu gostaria de ter. Eu sou uma pessoa que não está sendo muito bem preparada, mas eu gostaria de assumir uma posição melhor. Mas hoje eu decreto que aquela minha forma antiga, que não combina com o que eu quero ser, ela vai ter que morrer para que algo melhor e maior nasça. Eu sei que eu sou teimoso, eu sei que eu sou uma pessoa inconsequente, mas eu quero mudar disso.
E essa história acaba aqui agora. Isso é um decreto. Isso é uma oração. As orações são decretos. Só que a diferença é, o decreto, quando ele é emanado, ele tem que partir de um movimento. Não adianta só você falar, você tem que sentir e você tem que mudar o seu comportamento. Você tem que ser coerente também naquilo que você disse. Se eu falei que eu ia estar aqui, eu tenho que estar aqui. Porque senão não gera confiança. Então eu preciso estar aqui. Porque eu prometi, dei minha palavra, então vamos embora. Estou aqui. E essa é a coerência. Então o decreto ele vem de dentro, vem da fé e vem do seu movimento. Esses decretos são os mais poderosos. Não tem a palavra certa, não tem o dia certo, que a turma da astrologia fala que talvez na sexta-feira ou na quinta-feira seja o melhor dia para você se conectar, ou quando os astros se alinham, porque aí tem a energia. Influencia, mas é uma influência tão significativa quando você assume o trono que os astros obedecem você. Os teurgos, né, a galera da teurgia, fala um pouco sobre isso, mas eu não sou dessa linha. Mas eu respeito essa visão, porque isso é dominar sobre todas as coisas. Quando você assume o trono de Da'at, né, da árvore da vida, quando você se coloca no centro da criação e fala assim, beleza, eu sou filho de Deus e agora o bicho vai pegar. Porque se ele me deu esse trono, eu vou governar. Não importa o dia, não importa a hora, não importa os astros, se tá dia ou noite, se tá frio ou quente. Quem é? E faz acontecer. Então faça. Faça. Não foi Deus que nomeou todas as estrelas, os astros? Não foi ele que quebrou o orgulho do mar com a limitação, transformando tudo isso em onda? Você é o filho do Altíssimo, meu amigo. Então faça. Não importa. Não tem a palavra certa, não tem o melhor dia. E também, aqui eu vou falar uma outra coisa. Não tem o melhor raio, o melhor anjo. Que tem gente que é mais apegada a um anjo do que o outro. Todos eles são necessários. E todos eles também estão conectados. Não existe cura de Rafael sem a transformação. Não existe a lei de Miguel sem a justiça de Uriel. E não existe a fé sem a sua jornada, sem a construção de todas essas conexões. Então a ideia é, se alinhe com os 7 anjos do Senhor. Saiba para que cada um deles servem e use essa frequência para você gerar relacionamento. Porque isso vai destravar, e esses decretos alinhados com esse conhecimento que é, diga o que você vai fazer e faça. Acabou. Isso é um decreto. Diga o que você vai fazer e faça. Todas as coisas na sua vida vão começar a se manifestar e os resultados vão começar a aparecer. Teve uma vez que eu estava com a minha esposa, a gente estava numa fase doída, rapaz. A gente tava quebrado financeiramente. Abria a geladeira, só tinha água e um ovinho. Minha esposa acordava de madrugada, que ela gosta de um docinho. Teve uma fase que ela acordou de madrugada para comer, que apertou a fome. Ela levantou, foi na geladeira, não tinha nada para comer. Ela voltou na maciotinha, deitou na cama e foi dormir. Só que eu vi ela levantando. Eu percebi que ela abriu a geladeira. Eu vi que ela não tinha pego nada. Quando eu percebi aquilo, sabia a situação que a gente estava, eu tive que matar aquele homem submisso que aceitava que a dificuldade é natural, que um dia as coisas vão melhorar. Na hora certa as coisas vão acontecer e alguém vai trazer a provisão. Um cacete. Eu vou ter que ir atrás da provisão, vou ter que mudar isso, não tem jeito. Todo mundo tá ganhando dinheiro, tá prosperando, vai ter que ter uma parte disso para mim também. Não, meu amigo, eu quero água limpa, eu quero água boa. Eu quero prosperar também, eu quero dar uma vida boa para minha família, para os meus filhos. Eu quero também viver bem. Contra quem eu tenho que lutar? Essa foi a primeira pergunta que eu tive que fazer. Contra quem? Davi teve que enfrentar seu Golias. Eu fiquei caçando o meu. Eu falei, quem é o meu Golias? Tava sedento, maluco, doido para arrumar uma confusão. Aí Deus me mostra que o maior Golias naquele momento era eu mesmo. Um homem enfraquecido, que não tinha convicção, que não tinha palavra, procrastinador. Se tem alguém aqui me ouvindo que se parecia muito comigo nessa fase, um grande procrastinador, que preferia ficar idealizando uma vida boa ao invés de construir essa vida boa, eu tive que matar essa pessoa. Eu tive que abandonar ela. Eu tive que forçar ela a sair. Foi um exorcismo. Tive que fazer um exorcismo dessa característica, dessa faceta enfraquecida minha, para que eu pudesse prosperar. E quando eu alinhei o meu espírito, a minha convicção, com as minhas ações e essa sede de mudança, o mundo começou a se curvar.
Não é diante de mim, é diante da promessa, porque eu não tenho poder nenhum. Deus tem. Ele sabe o que colocou dentro de mim. Todos nós temos alguma promessa aí dentro, mesmo que você não entenda. Eu fui atrás da minha, e isso me fez chegar onde eu cheguei. E hoje, nesse exato momento, eu percebo que eu poderia ter evitado muitos problemas se eu tivesse decidido isso antes. Mas eu lembro de José. Ele teve que ir para a cova. Ele teve que ir para a cadeia. A profecia ela vai ter que se cumprir. Mas a gente não sabe como. Então inicia a sua profecia. Você começa a sua profecia. Você pode dar o pontapé inicial. Deus não volta atrás da promessa. Mas você tem que começar e comece de algum lugar. Essa é a mensagem principal. Cara, e essa dor que você relata, eu vejo que muitas vezes se a dor fosse só você levantando e não tendo o doce lá, você ainda ia De boa, tá acostumado. empurrar. Mas quando é alguém que você ama, e uma pessoa que você também criou uma aliança, que é o teu relacionamento, uma pessoa que estava correndo junto, e você viu que ela não te incomodou com aquilo, ou seja, estava parceira mesmo ali, né? E você captou aquilo, isso te gerou essa batalha, né? A família, são as alianças que a gente faz na Terra também, né? Então, eu acho que a gente pode entrar um pouco nesse lance dos relacionamentos, que eu acho que também é algo interessante, não Boa. só casamento, mas as pessoas que se relacionam entre si, as parcerias aqui na Terra, que também dão boa ressonância, dão um magnetismo legal, porque as pessoas estão na mesma sintonia, né? E aí, só para finalizar, antes da gente entrar no relacionamento, é finalizar essa questão do anjo, da prosperidade e dos decretos. Então, a pessoa que está em casa hoje fala: fez sentido para mim, John, mas então, esse anjo, ou essas possibilidades de anjos, para eles estarem visitando a minha casa, eu preciso convidar ou eu preciso despertar? Boa. Os dois movimentos é um convite, né? É um convite seu, de abertura, de expansão, e também para os anjos acessarem você, a sua casa. Tem que ter uma liberação. Deus, ele respeita muito o seu livre-arbítrio e os anjos também. Tanto que se você não der o decreto, se você não der o comando, nada funciona, meu amigo. Por isso que tem que clamar, você tem que orar, você tem que pedir. Você tem dois jeitos de receber a visita dos anjos na sua casa. O primeiro é o tradicional. Prepare o ambiente. Um lar sem briga, sem desconforto. Fala, John, mas é impossível um lar sem briga. Não, se você é um governante, você tem que dominar sobre pelo menos a tua casa. Eu não tô falando para você corrigir o mundo. Não é para você salvar a humanidade. Pô, você não consegue dominar o teu lar e tentar manter um ambiente de paz, então você é um fracasso. Um governador fraco. Então você tem que manter a paz dentro da sua casa. Porque anjo não vem onde tem barulho, onde tem briga, onde tem discórdia, onde tem contenda. Não, ele vem onde tem harmonia. Então a tua casa tem que estar sempre harmoniosa. Como esse lugar aqui, tranquilo, uma boa vibe, uma boa energia, todo mundo se comunicando, se entendendo, pegando a frequência. Tem unidade, tem paz. Só da sua casa estar assim, já vira um grande altar. E isso é o que as pessoas não entendem. O altar não é só onde você põe a sua vela, onde você põe a estátua do anjo ou dos santos. O altar tem que ser toda a sua casa, em harmonia e convicção. Paz. Aí os anjos, automaticamente, eles são os seus principais intercessores. Alinhou a casa, antes de você pedir, já tem um anjo sendo enviado por Deus na sua direção. Mas o pedir é um ato de humildade. É quando você abandona o véu da ignorância e fala assim: eu sou servo, eu sou necessitado, eu vou seguir o conselho, o sermão do monte que Cristo deu. Bem-aventurados sois os pobres de espírito, porque sabe que são necessitados de algo e que precisam. Então clame. Clamar é quando você abaixa a tua crista e fala assim: Senhor, eu preciso de você, e aí você acelera o processo. Você tem que ser submisso a Deus, ao mundo jamais. Você é um cordeiro para Deus, para o mundo você é leão. Então quando você se coloca como cordeiro, as coisas acontecem mais rápido. Porque aí agora a briga é com Deus. É Ele quem está governando. É Ele que está no comando. E o tempo dele é imediato. Hoje você pode estar passando dificuldade. Daqui a pouco alguém te liga e fala assim: Fael, fechei aqui um acordo com você, meu amigo. Aquilo que estava travado saiu, viu?
tá aqui a sua parte, ou vamos fechar aquele negócio. Tudo flui, acontece. Você fala, mas eu não fiz nada. Exato. Esse é o mistério. Deus fez. Basta. E a segunda coisa que as pessoas podem fazer para clamar os anjos: criar relacionamento. Como que cria relacionamento com o anjo? Aí você sai da parte religiosa e vai para a parte mais humana. Quando você se questiona, pô, qual que é a luz do arcanjo Miguel? Qual que é a origem do nome Miguel? Qual o significado dessa energia? Quando você vai atrás querendo entender, pô, Rafael, como que é a sua história? Talvez eu não te conheça, a gente está se vendo pela primeira vez, mas me fala, qual foi a fase mais importante da sua vida? Qual é a comida que você mais gosta? Qual o clima que você prefere? Me fala mais sobre você, porque eu estou interessado em você. E esse interesse cria relacionamento. Os anjos, eles não são emotivos, não são emocionais, mas só do fato de você se movimentar com o interesse de buscar conhecimento, eles te entregam mais do que você pediu. E aí os mistérios são revelados para aqueles que buscam. Então o relacionamento é o que te dá chaves que jamais você imaginaria acessar. E aí você não só cria aliança com os anjos, que são os mensageiros de Deus, como você cria um rolê com eles. É assim, não, o Fael ele é Meu chapa. meu chapa, firmeza o cara. Não, tô sempre ali, tem uma tenda armada sempre diante da casa dele. Por quê? Porque é aquela pessoa firme, de devoção, entregue. E todas as pessoas do Antigo e do Novo Testamento que têm uma grande conexão com a espiritualidade são pessoas que buscam relacionamento com Deus. Então, para você ter um bom contato com os anjos, não tem outro caminho. Prepara a casa e vai atrás. Buscar conhecimento. Mesmo que na internet você veja um monte de coisa confusa, pega aquilo que é bom para você, o que faz sentido. Acabou. Ou então, aprende lá comigo. Vai no perfil, eu ensino sobre isso, de graça, falo sobre todos os anjos, abro live para explicar, e aí você pega o que é bom para você também e vai montando seu livrinho da vida, não é? E vai pegando essas informações. Então seria isso. E agora, você quer entrar na parte do relacionamento? No relacionamento. Inclusive, eu vou deixar as informações dele aqui na descrição para depois vocês observarem. Porque, assim, o relacionamento entre pessoas, casamento, eu vejo que existe hoje algumas questões que são tabus, vamos dizer assim. Um elo entre pessoas que se dão bem, são parceiras, excelente, prosperidade. Mas eu também vejo uma dificuldade de rompimento de laços. Talvez a palavra karma seja algo que seja muito utilizado, né? Mas, como uma pessoa pode romper também uma relação tóxica, eu não estou nem só falando de marido e mulher, mas de repente um familiar, um amigo que está sempre presente e está atrapalhando também esse progresso. Então, tanto estar em um ambiente harmonioso, como também cortar laços sem temor. Porque às vezes a pessoa fala, mas eu não quero parecer uma pessoa arrogante, porque eu não quero ter relações com pessoas que sempre eu convivi, mas aquilo também não está fazendo bem. Então, sabe, esse duelo que você sempre fala nas suas colocações, como é que as pessoas podem ter uma melhoria na vida aplicando isso, né? Aí a gente vai dividir os laços entre a aliança. A aliança a gente só faz com aquela pessoa que a gente vai dedicar devoção, que seria o cônjuge, a esposa, o marido. Porque você não consegue ter aliança com muitas pessoas. Aliança é uma coisa muito específica. É com Deus e com aquela pessoa que vai formar a unidade com você, que forma a sua tríade, a tríplice. Pai, Filho e Espírito Santo. Próton, nêutron e os elétrons. Então é geralmente ali nesse fluxo mais fechado, que também a gente vai falar sobre divórcio mais para frente. Agora vamos descer para os laços, que é a parentela, amigo, pessoas que estavam antes na mesma frequência que você e hoje não mais. Aquela turma que você tem algum afeto, algum carinho, mas sabe que assim, a gente já não combina. Eu tô querendo falar de negócio, você tá falando de futebol. Eu tô querendo falar de matrimônio, você tá querendo falar de balada. Eu tô querendo crescer, você tá me falando para voltar para a estaca anterior. Esses laços que a gente cria ao longo da vida, com várias pessoas, eles podem ser eternos e permanentes se você não tomar cuidado. O seu campo energético ele tem a capacidade de fazer um processo de conexão, como a rede neural, as tuas sinapses. Vai se conectando, pluga um fiozinho ali. Tá ali. Se você não mata
Neurônio, meu amigo, ele vai ficar mandando informações para você. É como as pessoas que cruzam o seu caminho e formam laços com você. Papai, mamãe, que são laços mais fortes, aí tem os amigos mais íntimos, aí tem os sócios, tem as pessoas do trabalho, tem os colegas em comum. Todos esses laços, eles têm que partir de uma premissa puramente interesseira. Todo laço que você cria precisa partir de um interesse. Por que você cria um laço com uma pessoa? Porque ter o contato daquela pessoa, ter um convívio com ela me beneficia. Prazer, relacionamento da humanidade. Isso é o relacionamento da humanidade. Não é aquela coisa linda, filosófica, poxa, eu amo você, Rafael. Não sei explicar. É uma coisa aqui que eu tô sentindo transcendental. Não, isso é só de mãe para filho. Nem pai tem esse amor. Agora, o que me faz me interessar, querer um laço é o que você tem que eu não tenho? O que você pode me auxiliar que para mim seria muito dificultoso fazer sozinho? E aqui você tem que ser casca, tá? Porque você não pode fazer laço com pessoas que já estão na linha inferior. Porque senão você vai ser o nutridor delas. Um laço é como um cordão umbilical. Ambos se nutrem. Quando você para de me nutrir, o que acontece? Só eu te dou. Mas você não tem a devolutiva, você não me devolve. E se eu tenho muitas pessoas ao meu redor que estão me drenando, que é o grande problema da maioria, rodeado de pessoas, você é o top, você é o melhor daquele núcleo. Tem um monte de gente submissa a você, que corresponde a você é sempre o mais importante, todas elas estão se nutrindo de você. Vai chegar uma hora que você vai definhar, que você vai perder força, vai perder potência, porque esses laços estão te afetando. E o que você tem que fazer? É sobrevivência. Laço é sobrevivência. Você não precisa ter medo de quebrar um laço. Ah, mas eu vou ter que me afastar da minha mãe porque ela está tentando se intrometer no meu relacionamento. Abraão teve que fazer isso. Deus disse: se afaste da sua parentela. Vá. Cristo teve que se afastar da sua parentela porque ninguém acreditava nele. Em Jerusalém, ninguém acreditava que ele era Deus. Ele teve que fazer uma odisseia, uma jornada, para aí sim ser reconhecido, anos depois, com 30 anos de idade. Então, muitas vezes, você vai ter que cortar alguns laços pela sua sobrevivência, para você viver coisas maiores e melhores. E você não pode ter medo, porque se você tem medo de cortar um laço, você está aceitando que uma âncora vai te puxar para baixo. Então, todas as pessoas que estão hoje no seu caminho, que você percebeu que já não tem uma troca positiva, próximo. Troca. Se na sua rede de amigos só tem gente que pensa besteira, fala besteira, não tem ninguém puxando para cima, tá só jogando para trás ou para inércia, você vai ser tomado por essa frequência e você vai ser integrante dessa realidade, ou então você vai ter que fazer um corte seco nisso e se conectar com novos ambientes. Então esses relacionamentos eles têm que ser tratados assim, Fael, puramente estratégico e sem muito emocional. Não precisa ter medo de cortar esses laços, porque laços você cria com outras pessoas e cada vez melhores. Essa seria a minha recomendação. Sem mimimi. Ah, mas eu gosto tanto. Tá bom, depois você gosta de outra pessoa também. Tem que ser interesseiro. Você precisa ter esse interesse. Não adianta falar que não. Nós somos naturalmente interesseiros. Você não gosta de todo mundo por igual. Você tem as suas preferências, as pessoas que você prefere, os assuntos que você mais gosta. Você só consome, só vive aquilo que você quer, de fato. Então, nos seus relacionamentos tem que ser do mesmo jeito, que é diferente agora do matrimônio. Aqui é outra história. Aqui eu tô falando da linha de corte, que são as pessoas que podem criar esse vínculo com você de gratidão, de afeto, de troca, as pessoas que passaram pela sua vida, Fel, te ajudaram a chegar onde você chegou. E tem ali alguns ajustes que você pode manter em alguns relacionamentos para vocês crescerem juntos. Mas tem que ter o crescimento junto. Caso contrário, corta o laço e vai para frente. E no matrimônio? O que acontece? Hoje aumentou em 20%. Tem uma pesquisa que fala que no século que a gente está vivendo, aumentou em 20% o número de divórcios. A turma está divorciando com maior frequência. E teve uma queda também na criação de novos relacionamentos. Ou seja, aumentou o divórcio e diminuiu a quantidade de gente que está casando. No civil, aquela coisa mais arcaica e tudo mais. Diminuiu muito. E aí, como mentor espiritual, percebo que muitas mulheres chegam até mim com um problema muito particular. John,
Acho que acabou. Não tem mais homem para se relacionar. Ninguém quer nada sério. O que aconteceu? Eu queria casar, eu queria ter filho, eu queria ter uma unidade poderosa, mas parece que sumiu. Ninguém quer nada com nada, tá todo mundo perdido. E não é uma, não são duas, são várias mulheres que passam pelo mesmo problema. E quando você vai ver ao redor, olha como é que tá seu relacionamento. Tá uma merda. Tá ruim. Meu homem é um homem fraco, enfraquecido. A mulher é uma mulher confusa, que não entende o que está acontecendo. E aí os dois, nesse distanciamento, acaba rompendo uma aliança que antes era eterna, que era divina. Porque toda vez que você casa, não é para você ficar de brincadeirinha. É assim, vamos tentar aqui, se não der certo, acabou. Porque você está ferindo uma aliança com Deus. O casamento é uma aliança matrimonial com o divino. É Deus quem está amparando aquele casal para se transformarem numa só unidade. Então é divino. É divino. E hoje a gente está num cenário que as pessoas não querem casar, não querem ter aliança, e isso é o declínio da psique humana. A gente mede o nível de resultado de entrega das pessoas com a capacidade delas se comprometerem. Casamento é compromisso. Se reduz o número de casamentos, o que isso quer dizer na sociedade? As pessoas estão cada vez menos comprometidas. Se você não tem a capacidade de fazer aliança com uma pessoa do seu afeto, uma pessoa que sente o que você sente, que vive o que você vive, que está ali do seu lado, se você não consegue ser fiel a essa aliança, você acha que você vai ser fiel à aliança de Deus? Não, no primeiro desafio, meu amigo, você vai rezar para algum outro santo, vai dar um pulinho lá na onda, vai ver, vamos ver aqui, vamos orar para todo mundo para ver quem me atende primeiro. Você não consegue ser alguém fiel. E isso mostra que a espiritualidade está enfraquecida. E aí como que resgata o matrimônio? Quando você decide casar e hoje o seu casamento está enfraquecido, você tem que voltar para a essência, Rafael. O porquê? O que me levou a esse relacionamento? Por que eu cheguei até aqui? Quando foi mesmo que eu me apaixonei por essa pessoa? O que eu tinha visto nela? Aí você resgata a memória. Aí você volta para aquele instante, que é, putz, naquela época as coisas eram boas e eu não sabia. Hoje tudo esfriou, caiu na rotina. Mas você lembrou. O que foi que conectou vocês? O problema é rotina? Dá para resolver. O problema é como ficaram as coisas? Dá para resolver. Seu marido já não te trata mais como uma princesa? Dá para resolver. O que não dá para resolver é quando a chama do amor apaga. Quando você olha para a pessoa e sente nojo, repulsa. Quando o amor vira ódio, aí já era. Não tem como. John, tem uma oração? Não. Mas tem algum ritual? Não. Matou o amor? Parabéns, acabou o relacionamento. Quebrou o elo, quebrou o vínculo. Não tem o que fazer. Mas e se a gente ficar pela devoção a Deus? Pode até ser, se você for um religioso, mas o que vai acontecer? Você vai ter uma vida infeliz ao lado de uma pessoa que não te ama, que você não ama, vocês vão se machucar ainda mais. Eu não sei o que é pior. Ou você assumir e falar assim, pai, errei. Errei na minha escolha. Eu casei, fui inconsequente, não era isso que eu queria. Conversa. E deixa ele falar no seu coração. Mas viver uma vida infeliz para manter as imagens, as aparências, também é algo fatal, que muitas pessoas vivem hoje. Os casamentos mais da geração passada, a turma prefere manter o matrimônio pela família, pelo legado financeiro, e aceita viver uma vida infeliz ou então fazer as coisas por baixo dos panos. E isso é o grau de infelicidade mais elevado que existe. Agora, quando você decide se relacionar, você está decidindo criar um elo de devoção com as pessoas. Quando eu casei, eu sabia, Rafael, eu casei uma vez só e eu sei que esse casamento vai para o resto da vida. Porque eu lembro do porquê eu casei. Quando eu bati o olho na minha mulher, eu não tinha dúvida que ela era minha mulher. Tanto que eu estava num namorinho com uma outra pessoa, quando eu vi ela pela primeira vez, eu estava indo num evento e ela era a secretária desse evento, daquele espaço. Quando eu cheguei nesse evento, bati o olho nela, na minha esposa. Ela estava naquele caixa, com aqueles lindos cabelos castanhos, com aquela energia, aquela feição angelical. Olhei para ela e falei assim, não é possível. Deus existe. Deus é bom o tempo todo, meu amigo. Na hora que eu vi ela, meu coração acelerou. Falei, achei. Achei o meu santo grau. A Arca da Aliança. Eu achei a minha promessa.
quero casar com ela. Desfiz todos os laços com as pessoas do passado, nesse pequeno momento, pessoas que talvez não fossem pró-matrimônio, pessoas que talvez tentassem me levar para o caminho de perdição. Desfiz tudo isso, desconectei das pessoas e escolhi ela. E foi ali, nessa escolha, que os caminhos se abriram para todos nós, para mim e para ela. E aí, naquele momento, foi onde o nosso amor começou, na decisão. E eu sabia que ali, naquele momento, não tinha volta, não tinha arrependimento, porque eu estava convicto, e eu estou convicto até hoje. Mas quando eu decidi casar, eu sabia que eu ia ter que abandonar muitos dos meus sonhos, dos meus desejos, que é isso que o pessoal não entende, acha que casar, os seus desejos vão ser incluídos no pacote. Não vai, não. Vai ter muito desejo seu que você vai acabar, vai matar ele. Porque se o seu desejo fere o coração do outro, e a gente tá falando de um relacionamento, a aliança, entrega. Desde a aliança com Deus até com o seu cônjuge. O que é aliança? Devoção. Eu me entrego a isso. E eu dou a minha essência para esse encontro. E aí começou a lapidar. Corta os excessos, o jeitão de ser, né, que a gente acha que é personalidade, mas na verdade é só um padrão que você criou de ignorância, de falta de tato, falta de sensibilidade. Aí você vai lapidando. Para eu manter essa aliança com essa pessoa, porque eu estou entregue aqui. Eu sou o servo dessa mulher. Eu estou aqui para servir ela. Como que eu seria um servo cada vez melhor? Porque eu preciso agradar ela. O quanto eu preciso agradar ela. Como que eu me transformo no homem que ela precisa. E aí eu fui me lapidando. Eu fui me podando, me encaixando na expectativa dela. Porque eu sempre acreditei. Não dá para amar o próximo como a ti mesmo, Fael. A sua obrigação é amar o próximo como o próximo precisa ser amado. Porque às vezes o seu jeito de amar não é o que o outro busca. Você gosta de carinho e o outro gosta de porrada. Você fala, meu Deus do céu, existe isso? Existe. Tem gente que é assim, não é? Sim, e às vezes o cara casa achando que ele vai decidir onde vai ficar o sofá na casa. Esse cara já entrou errado Já no entrei errado. casamento. Tem que ter essa mudança, não é? De mentalidade, não dá. Se o cara escolhe onde vai ficar o sofá, tem alguma coisa de errado. Aí não vai dar Tem certo, alguma coisa de errado, não é verdade? Tem. Esse é o ponto, né, a gente tá brincando aqui, mas tem muita coisa que precisa ter um acordo entre as partes, porque senão vai gerar o conflito que isso daí, pequenas coisas vão acumulando e aí vai minando o relacionamento, né. Exatamente. Que aí chega lá naquele ápice que a gente tava falando. Matou o amor? O que matou o amor? Isso. Falta de comunicação, falta de escutativa e falta de tato. E aí a aliança não resiste. Não tem aliança que resista. E aí a gente pode entrar num lance de frequência dentro do lar, que eu acredito que assim, o relacionamento é o lar, tá tudo ali, né. E dentro dessas práticas que você também passa para as pessoas, muitas vezes as pessoas estão ali com a televisão ligada, com músicas específicas, com imagens, gostos particulares e não percebem que isso que ela trouxe de uma vida de solteiro, de solteira, de um momento que de repente traz memórias, está atrapalhando a relação atual. Então, em relação a músicas, imagens, o layout também do ambiente, o que você poderia estar falando para o pessoal? Isso daí é um fato. A gente sabe que a música influencia o som, a letra, a célula rítmica. Mas eu não quero entrar na célula rítmica para as pessoas não ficarem tão confusas. Porque senão você vai ter que ficar pegando frequência de tudo que você ouve. Ah, essa daqui tá em quantos hertz? Ah, essa pode, essa não pode. Não. Aqui vamos para uma espiritualidade saudável? Pode ser. Você não precisa se abdicar de tudo. Vamos na frequência da letra, que vai ser mais fácil. Por quê? Mesmo se a frequência for um pouquinho mais baixa, né? Aquela música melancólica que faz você se emocionar, chorar, ou mais alegre, com um tom mais alto, brilhante, animado, isso vai te colocar num estado de espírito. Qualquer estado de espírito serve, desde que você sinta alguma coisa. Quando você estiver embaixo, você vai minar a frequência. Se tem dor, você vai chorar. E às vezes é importante, né? Botar pra fora. E quando você estiver em alta, você vai contemplar, você vai querer viver, você vai querer vibrar, vai querer atrair. Então, use o estilo musical, a frequência, só pra você dar o teor. Tem dia, cara, que eu quero ouvir música triste. Por quê? Eu estou triste? Não.
Mas eu quero uma frequência mais baixa, que eu preciso ficar mais reflexivo. Eu quero pensar sobre os meus atos. Mas tem dia que eu quero acordar numa frequência mais animada. Pô, anos 80, dançar, sabe? Trazer uma vida pro ambiente. Isso é frequência. Agora, quais são os decretos que estão sendo emanados nessa canção? Porque também a palavra é uma modelação de frequência. A energia que você cria através da junção das palavras, das letras. Então, sobre o que essas músicas, essas canções que você está ouvindo fala? Do que elas retratam? Tem gente que adora ouvir alguns sertanejos sofrência. Nada contra, viu? De vez em quando eu ouço para curtir quando tá numa festa e aí tem uma galera mais eclética. Bota um sertanejo que dá certo, mas eu sei o que essa frequência causa. Tem gente que não sabe. Então tá lá, uma música no teor melancólico, que é aquela música mais sofrida, aquele sertanejo mais doído, mas aí o cara tá falando que tomou gaia, foi chifrado, que tá triste, Sem dinheiro, sem quebrado, dinheiro, quebrado, que a vida é difícil, vai beber. vai beber para esquecer os problemas, entende? Tá na mesa de um bar, tá jogado no banco da praça. Pô, Brunão, Bruno Marrone, jogado no banco da praça. Se o cara tiver meio ruim aí que ele vai, né? É, ou seja, um mendigo energético. A pessoa se coloca lá embaixo. E aí esses decretos, eles movimentam o seu campo quântico. A sua mente e a sua espiritualidade responde aquilo que você acredita. Se você acreditar que você é um farrapo que está jogado no banco da praça pensando nela, o que vai acontecer? A sua realidade ela vai se moldar a isso. Então cuidado. A turma que também que gosta de ouvir música internacional. E não Pô, traduz. cara, quem nunca? Pô, já cometi essa gafe de postar nos stories, sabe? Um contexto bem legal, espiritualizado, uma música com um ritmo bacana. Postei, não sabia o que se tratava. Que o meu inglês é um inglês bem chucro. Não peguei o que estava sendo dito. Na hora que eu postei, minha esposa viu o stories e falou assim: que música é essa? Eu falei: como assim? Animada? A música é legal, inglês, olha o peso dela, olha essa frequência. Trouxe pro emocional. Eu só fui na frequência que ela levava. Não entendi os decretos, porque eu não estava entendendo o que estava sendo dito. Mas a frequência que eu queria, levar a pessoa aqui, ó, pro emotivo. Ela falou: olha a tradução disso aqui. Eu estou caído numa cama, pegando fogo, eu estou morrendo. Eu falei: meu Deus, tira, exclui. Não, não é essa energia que eu quero. Não é essa energia. Porque mesmo que você não entenda o que está sendo dito, aquilo é um decreto. E aquilo vai vibrar no seu campo, porque o seu campo ele não fala português, inglês. Ele pega aquilo que foi impregnado. Talvez o cara que escreveu aquela música, ele estava numa cama pegando fogo. Dentro do coração dele. E a única coisa que ele queria era a morte mesmo. E é isso que você vai entregar para as pessoas, é isso que você vai entregar para você? Não dá. Aí você tem que ser um pouco mais seletivo naquilo que você consome. E isso acontece também com conteúdos, microconteúdos na internet. Música e Reels é a mesma coisa. As musiquinhas que a gente ouve no Spotify é a mesma coisa. Tem gente que tá vendo lá só notícia, só desgraça. Rolando dedinho, gente se ferrando, coisa ruim, só guerra, discórdia. Você falou assim: peraí, esse é o seu algoritmo? Maluco, você tá entendendo o que tá acontecendo? Que esse é o seu algoritmo? Você sabe o que é um algoritmo? O algoritmo é aonde a tua mente tá fixada, o seu hiperfoco. O sistema está entendendo o que você quer, porque é o que você pesquisa, o que você dá mais relevância. É isso que você está vibrando? É isso que você está querendo viver? Essa desgraça? E aí você fala: peraí. Tem gente agora pegando o celular, indo lá nas redes sociais, no explorar. O que aparece para mim? Putz, você vai ver, você pega o seu celular agora, vamos ver em que frequência você tá, pega o explorar, vê o que é a sua internet, o algoritmo tá te mandando. Porque é personalizado. Não tem como você dar uma de desentendido. Fala: não, foi um erro aqui, foi um erro.
Essas mulheres aqui seminuas no meu. Não, 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 não. Foi um equívoco, me perdoe. Um acaso. Um acaso, não, não. Quem tá aqui, ó, você tá aqui porque o algoritmo te trouxe também. Mostra aí, dá o like, se inscreve, compartilha, escreve seu comentário e manda para outra pessoa ter esse algoritmo bom aí. E o algoritmo das redes sociais é o mesmo algoritmo do universo. Na verdade, foi uma cópia que nós fizemos e colocamos aqui. Com base nos seus interesses, me diga o que você quer e eu lhe darei. Prazer, universo. Que aí tem aquela turma da frequência quântica, né? Vibrar e tudo mais. Isso é real? É real. É real. Influencia muito. Então tem que tomar cuidado com o que você ouve e com o que você vê. E a frequência que está envolvida nisso também, né? E a frequência a gente vai pelo que está sendo dito, no sentimento que aquilo te gera. No que faz palpitar o seu coração. Para você não ficar muito direcionado só à frequência, à vibração, vai no seu coração, no seu sensor, no seu GPS. Pô, você viu um vídeo que despertou em você o senso de justiça? Assim, gostei. Eu senti que isso daqui é bom, tem que ser assim mesmo. Bandido tem que ser preso. Ok, legal. Agora, se você vê um bichinho sendo maltratado, ai meu Deus, mas continua vendo, e aquilo só te gera dor, repúdio, mas não gera uma ação positiva, você é igual ou pior aquela pessoa que está cometendo a maldade. A submissão também é um ato. O não fazer também é uma resposta. Então você tem que tomar cuidado com tudo que você consome. E a propagação também, né? Tem gente que propaga a notícia que achou ruim, achou terrível, mas manda para todo mundo. Isso também acho que é um negócio que tem que ser muito bem avaliado, né? Porque se você não se sentiu bem, como é que você vai mandar para o outro? E na questão da frequência, eu sei que tem um assunto delicado que é o bebê reborn, mas existe uma frequência ali, as pessoas colocam uma energia naquele boneco, criam carinho, tudo mais. Tá, até certo ponto, o que a frequência pode estar criando ali ao redor? Aí a gente vai usar agora o termo, a forma pensamento para facilitar para a turma. Tudo aquilo que você tem, que é um objeto, mesmo que seja inanimado, mas tem um simbolismo especial para você, eu te mostrar aqui para a turma, essa daqui é uma aliança que eu tenho, que eu chamo que é a minha aliança com Deus. Isso aqui para mim é um objeto com muito teor energético, emocional e espiritual. Se alguém pega nessa aliança, vai sentir alguma coisa diferente, porque é o que eu coloquei aqui. Mesmo que seja algo físico, essa matéria simboliza a minha conexão com Deus. Assim como essa cruz que eu carrego no peito simboliza o sacrifício. É o arquétipo. Então imagina que você tem o diacho de um bebê reborn, beleza? Que é um bonequinho lá inanimado, parece inofensivo. Você tem aquela coisinha e você começa a tratar como se fosse uma criança de verdade. Você começa a cuidar, levar para passear, leva no médico, você conversa, você troca. Cara, você está colocando ali uma energia de vida. Você é capaz de animar algumas coisas. Você dá vida para algumas coisas. Cuidado com aquilo que você dá vida. Você criou um laço emocional com aquele bebê. Ele virou uma ancoragem de confiança sua. Você quer que aquilo seja real, não quer? Quando você tem um bebê reborn, é o meu bebê. Mas ninguém chegou pra você e falou assim, meu, é só um boneco de silicone. Você tá maluca. Adota uma criança. Ou vai pro método tradicional conceptivo. Vai engravidar. Vai furufar, minha filha. Ou meu filho, que tem um homem também que tem bebê reborn. O Fábio de Mello. Depois ele desconversou, mas ele também tem um bebê reborn. Tem. Até ele entrou nessa. Até ele entrou nessa. A galera não gosta muito que fala, porque ele é o padre, ele é bem defendido, mas ele tem um bebê reborn. Depois a gente pode falar sobre isso também. Lá no meu perfil eu falo, que é um simbolismo da mãe falecida dele, não sei o que é pior. É porque, veja bem, não nada contra, que a pessoa quer ter, mas eu acho assim, levar ao médico é um negócio preocupante, ao meu ver, de respeito, supostamente a pessoa criou um vínculo, mas levar ao médico, o médico que vai tratar de órgãos físicos, orgânicos, é um declínio, não é, Rafa? É uma coisa complicada. E isso é o que nos preocupa.
Só que a espiritualidade e a matéria, elas estão interconectadas. O espiritual sempre arruma uma brecha para se manifestar no físico, através das nossas fraquezas. E geralmente quem faz isso é quem? Você não vê um anjo querendo tomar posse ou possuir um boneco. Nunca vi um anjo possuir a Annabelle. Não tem registro. Você não vê anjo trazendo poltergeist. Você tá aqui de boa, de repente o negócio cai. Anjo não faz essas coisas. Anjo é mais polido, mais diplomático, né? Assim, eu sou eu e acabou. Eu manifesto de outra forma. Já entidades demoníacas, elas pegam esses elementos com grande teor emocional para você, porque é o que você dá brecha e dá abertura. Então imagina, você impregnou naquela boneca muita emoção, impregnou desejo, você quer que aquilo esteja vivo, você trata como uma criatura viva. E aí você acabou de criar um corpo sintético para uma entidade. E pasme, espíritos se manifestam nessas coisas. Tem vários relatos, vários registros de pessoas que compraram esse bonequinho e tal, levaram para sua casa, um monte nos Estados Unidos, você vê em várias matérias. Assim, meu, a boneca mexeu, ouvi gritos, choros no quarto onde eu preparei o bercinho para o meu bebê reborn. Você fala assim, peraí, pode ser uma alucinação? Ela pode estar doente? Ela pode ter algum problema? Algumas pessoas vão falar, pode ser, porque se ela tem um bebê reborn é porque o psicológico dela não tá bom. Aí você vai para o campo racional. Mas pra gente que tá na espiritualidade, que entende como essas coisas funcionam, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Está tendo uma manifestação extrafísica. Mesmo que as pessoas não levem em consideração, aquilo é uma porta de acesso do maligno. E esse é a minha única birra, bronca com esse diacho de bebê reborn. Não é por ser um bebê reborn. É pelas pessoas terem esse comportamento de animar coisas e pela sua fragilidade emocional trazer problemas que poderiam ser evitados. E esses problemas não é só para ela. São muitas pessoas que são impactadas. Teve um caso que a mãe de uma mulher que tinha esse bebê reborn sofreu interferência. Ela começou a ser assombrada. Ela já não apoiava aquele negócio do bebê reborn. O que o mal quer? Quer firmeza, quer reverência. Então, se você tá contra mim, eu vou te atormentar, porque você abriu um portal. Como que você abre um portal? Com desejo, intenção e ritualística. Quando você acorda todo dia de madrugada para pegar aquele diacho do bebê, porque você acha que ele precisa do seu carinho, do seu colo, é um boneco de silicone. Mas tem mulher que levanta de madrugada para dar leite, cuidar. O que você tá fazendo nisso? Logo tem a Abrindo. IA também, que logo vai dar um jeito de... Já tá, na verdade. Já tá. Nos computadores quânticos já foi identificado algumas estruturas geométricas, como já foi identificado lá na época de Salomão, nos, nos pentáculos, nos sigilos, ou seja, nesses computadores quânticos, nesses chips quânticos já tem algumas formatações específicas que remetem ao espiritual como se fossem pequenas cadeias energéticas, porque o espiritual é energia, é uma energia diferente da nossa, que é mais condensada, não é? Uma energia que precisa de movimento e tudo mais. No campo etérico, as coisas vibram de outra forma. Salomão usava ah, os sigilos para manipular os demônios e conseguir êxito em algumas coisas, botou o demônio para cortar pedra, não foi? Para construir obras. Então hoje, através da tecnologia, da inteligência artificial, a gente percebe que a gente está indo para um caminho muito parecido, a um declínio, e é bem arriscado. Porque quando você interage com uma força que você não domina, não é possível dominar o mal. Você não consegue controlar o mal. Salomão também, ele teve uma fase lá que ele tomou uma invertida, que o demônio se soltou pela vaidade dele e acabou sendo possuído. O demônio possuiu a imagem de Salomão, ele ficou para fora do próprio corpo e do templo do império dele. Então tem que tomar cuidado para onde a gente está indo. Quando a turma da ciência diz que nós estamos mexendo com o que a gente não consegue controlar, eu acredito. E a gente não está falando só de inteligência artificial. É, É muito mais escuro. isso daí a gente conversou já, né, Gabi? A Gabi sabe que existem rituais. E a gente sabe, isso a gente conversa com diversos espiritualistas, a gente tem também conhecimento, porque estuda. Não precisa ir muito longe. Você lembra do filme Chuck?
Ah, lembro. Qual que o primeiro filme, quem lembra, quem é da época, sabe que houve um ritual ali, que trouxe aquela situação. Lógico, estava no cinema, mas foi baseado em quê? Da onde ele tirou essa ideia, não é? Entendeu? Então, assim, muita coisa que está no cinema fica como velado fictício, mas tem uma base. Então, lógico, o que você falou, as pessoas elas estão ouvindo, supostamente pode servir ou não. Eu acho que todo mundo pode ter um boneco, pode ter tudo, mas existem cuidados e lógico, né, espiritualmente falando ainda mais, né. Interessante falar sobre isso. E o problema não é você ter um boneco, um item, um objeto, é o que você faz com aquilo. O Uhum. quanto você emprega da sua energia naquilo. É igual gente que tem roupa de entes falecidos. E aí, viúva. Eu já atendi um caso de uma viúva que tinha problema espiritual. O marido faleceu, ela guardou algumas peças, os demais ela doou. E toda noite, antes de dormir, ela tinha uma camiseta do marido. Ela se apegava àquela camiseta, deixava perto do nariz. Eu entendo, imagina a dor dessa mulher. Pô, se eu passo por essa experiência e perco a minha esposa, eu ficaria mexido com isso também. Eu buscaria ancoragens para tentar manter a memória dela. Mas o que acontece? Quando você não sabe exatamente o que você está fazendo, é onde o perigo começa. Então ela tinha essa ancoragem. Toda noite, antes de dormir, ela pegava a camiseta do marido e ficava conversando com ele, chamando por ele, falando como se ele estivesse ali, do lado dela. Você fala assim, até onde isso é saudável? Até onde você pode ter as tuas práticas? Parece só um ato de carinho, de amor, de saudade. Mas quando você entende que você não pode também prender o outro que já cruzou o véu da vida aqui na Terra, você se transforma no obsessor do desencarnado. Tem muita gente viva que é o obsessor do desencarnado. Fica ancorando, fala, vem cá, não vai embora. E o que acontece? Não vai mesmo. Só que aí imagina, do lado de lá as coisas são diferentes. A relação é diferente. A psique é diferente. As sensações são diferentes. Tem muito espírito que se revolta. Assim, meu, puta merda. Me liberta porque você tá me prendendo aqui. E aí dá um efeito rebote. Aquilo que parecia amor vira obsessão. E é o pior tipo de obsessão, eu acho que do encarnado para o desencarnado. É o pior. Porque a gente tem coragem, tem matéria, tem mais força. Você consegue prender. Enquanto no campo espiritual é só a parte etérica. Não tem tanto peso. Então isso também influencia. Ou seja, o marido não estava naquela camiseta. Mas a fé daquela mulher, o campo emocional, a capacidade dela de conectar com o invisível, acabou criando um laço, um cordão. E às vezes, nessa ponte que se cria, nem é a pessoa que você amava que faz contato. Porque às vezes essa pessoa já foi resgatada antes de você criar ancoragem. Já foi. Deus já teve piedade. Essa pessoa falou assim: amado pai, eu já entendi onde eu tô, me recolhe aí, por favor. Foi embora. Mas aí, quando a gente tá apegado, você cria portões, Deus diz na Bíblia, não crie comunicação com os mortos. Por quê? Porque nós somos falhos. E o mundo dos mortos é diferente do nosso. Quando você abre uma ponte, um portal de conexão com essa realidade, você não pode garantir que vai ser o seu ente querido que vai aparecer para você. Eu vejo isso com psicografia, canalização, as pessoas que incorporam. Nem todo mundo está incorporando santidade, guia. Não é todo mundo. Eu posso dizer que a maioria não tá. A maioria. E aqui é um grande perigo. É o mesmo caso do bebê reborn. A sua devoção, a sua entrega pode abrir um portal que você sozinho não vai conseguir fechar. Aí você vai precisar de ajuda. Só que às vezes, até a ajuda chegar, muita coisa ruim aconteceu. Então, em vez de você ficar brincando com isso, você ficar se aventurando nesses campos, seja mais racional, mais estratégico. Para que eu vou querer brincar com essas coisas? Para que eu vou querer mexer com isso? Posso me aprofundar na espiritualidade? Deve. Deve.
Se você não tem conhecimento, você vira uma presa fácil. Mas não fique botando a mão, o dedinho onde você não conhece, porque aí pode ser um problema. Então não pegue nada disso e crie como um hábito, porque o que parecia ser saudável vira uma obsessão, que é o que você falou, é a pior delas, e o que vem até você pode ser uma entidade demoníaca, assim como acontece com o bebê reborn. Tá tranquilo se for um obsessor, tá tranquilo se for um espírito que só causa ali poltergeist, sabe, um zombeteiro, né, que o pessoal chama, que é um espírito de hierarquia menor, que tá ali só pra atazanar mesmo. Mas e se não for? E se na sua malha da vida você estiver conectado com um cramunhão que veio para te destruir, que na maioria das vezes, né, os demônios ficam ao seu redor só esperando a sua brecha para acabar com você? Se você faz isso, abre esse portal e você não tem amparo nenhum com a espiritualidade, porque você é aquela pessoa confusa, não sabe nem a qual lar pertence. Eu sou adepto de tenha a sua religião. Eu sou adepto. Eu sou adepto. Tenha a sua crença. Tenha a sua fé. Acredite em algo, mesmo que seja diferente da minha. Por favor, acredite em alguma coisa. Porque é isso que sustenta você no campo espiritual. Se você não tem nada, se você é aquela pessoa. Aqui eu vou entrar num ponto que aí a gente pode conversar também. Se você é aquela pessoa universalista demais e não tem amparo em nada, você é uma pessoa perdida. Minha avó dizia: macaco que pula de galho em galho, uma hora toma chumbo. Se você tem muitos lugares, mas não tem um lar, você é alguém desamparado. Então, ter um lar é aonde eu me reconheço, aonde eu me entendo, aonde eu me encontro. Eu entendo que na humanidade todo mundo vai ter um lar diferente. Mas qual é o meu? Qual é o seu? Qual é o nosso? Qual a frequência que a gente está? Então tenha pelo menos isso. Seja católico, evangélico, umbandista, candomblecista, espírita, kardecista, não interessa, ateu, mas acredite então pelo menos num firmamento teu básico, lógico, que te conecte a algo maior, ou então a um princípio de transcendência racional, acredite em alguma coisa, porque isso é o que vai te libertar. Aquelas pessoas que não conseguem se fixar em nada são as mais vulneráveis. E aí que está o grande problema. A maioria das pessoas hoje seguem um modelo de espiritualidade livre, no sentido de, ao invés dela respeitar a religião do outro, ela acaba se abdicando da sua própria crença. E uma pessoa sem fé, sem convicção, uma pessoa morta. Você não tem amparo. Para quem que eu vou ligar, Fael, se alguma coisa der errado? Quem é que vai vir me socorrer? Você conhece um monte de gente. Você acha que todo mundo vai estar disponível para você? Não vai. Na pior fase da sua vida, só vai ter um número, um único contato, que vai te responder quando você mais precisar. Encontre esse contato, não importa qual seja. Na sua espiritualidade, aonde você se ampara. Porque você vai precisar, uma hora ou outra. Então tenha a sua fé, porque isso vai ser importante. Muito bom, muito bom. Essa mensagem eu acredito que também é atemporal e também não tem religião. Para quem tiver as mais diversas religiões, ela se aplica e eu acho que isso é muito salutar. E eu gostaria que você também passasse para o público, né, as suas redes sociais, as maneiras que as pessoas podem encontrar para estar acompanhando seu conteúdo, de repente participar de cursos, de eventos e das suas iniciativas, né, e trazer para o pessoal aí essas possibilidades, que eu vou deixar na descrição tudo que ele falar. Boa, perfeito. Então, rede social, tanto YouTube, Instagram e TikTok, @John Meslar. JOHNMESLAR. Tá aí na descrição. É só você jogar no Google que vai aparecer. E se você quiser também ir para o meu site, lá tem todos os catálogos, todos os eventos que acontecem semanalmente, mensalmente. Tem a Academia Celestial, que é o grupo de estudos, onde a turma pode se aprofundar sobre essa questão espiritual, que são conhecimentos mais amplos sobre energia, sobre cristais, sobre frequência, sobre tudo que a gente conversou aqui um pouquinho, para as pessoas terem uma base sólida de entendimento. Academia Celestial você encontra no site www.johnmeslar.com. Deu a pesquisa, vai aparecer, é só você entrar, clicar lá naquilo que vai te chamar o coração e entrar no nosso fluxo, na nossa comunidade. Eu tenho certeza que vai ser bem proveitoso. Muito bem, Ok? gratidão. Vou deixar tudo na descrição. Lembrem-se de assistir novamente esse episódio, de colocar os seus comentários, de fazer as suas reflexões, tá? E, ó, ativa o sininho, porque assim você recebe os outros podcasts. Às vezes você esquece do sininho. E eu gostaria de encerrar agradecendo novamente a sua participação
e deixando esse espaço para você passar uma mensagem para o pessoal que ainda está um pouco confuso em relação à espiritualidade, mas que já está tendo insights. Ok, perfeito. Primeiro eu quero agradecer, Fael. Muito bom estar aqui com você. Espaço maravilhoso. Quero agradecer a todos vocês que acompanharam até aqui, que pararam para entender essa mensagem e se aperfeiçoar. Você tem muito valor e a sua busca por conhecimento vai garantir uma saúde para sua família, para sua vida e também para todos nós. Então, parabéns por isso. E a mensagem que eu quero deixar para todos que estão ouvindo é: não pare de buscar por conhecimento, porque o conhecimento ele te liberta em todas as áreas da sua vida. A gente não conseguiu falar sobre todos os anjos, mas em outros episódios a gente consegue abordar mais. E outra coisa que você precisa entender, e eu vou deixar essa frase para martelar na tua cabeça: não poupe dinheiro naquilo que pode te poupar sofrimento. Às vezes as pessoas elas não querem investir no autoconhecimento, na expansão e na sua própria evolução. E fica sempre questionando, se culpando por não estar onde elas poderiam estar. Use o seu recurso para estar em ambientes, conhecer pessoas, experiências e mais conhecimento, porque isso é o que vai garantir o seu sucesso.